de princípio da norma mais favorável. É aquele que, segundo o qual uma regra de direito, uma regra jurídica de hierarquia inferior, prevalece sobre uma de hierarquia superior se for mais favorável ao trabalhador. Este me parece até o único princípio que é peculiar do direito do trabalho, que não existe em outra disciplina jurídica. É o mais importante. Qual a opinião do senhor a respeito da proposta defendida por alguns empregadores e economistas sobre a prevalência do negociado sobre o legislado? Sou contra. Porque para isso era preciso que os sindicatos fossem bastante fortes para, através da convenção coletiva, legislarem mesmo contra a lei e retirando direitos dos trabalhadores. E, como eu tive a ocasião de dizer, não há tantos sindicatos fortes assim no Brasil. A legislação trabalhista brasileira vem sofrendo constantes alterações, algumas vezes com redução, outras com inserção de direitos. Na atualidade, o senhor acredita que ela defende mais ou menos os direitos dos trabalhadores? Depende. Há umas leis que defendem mais e outras não. A Constituição, por exemplo, adotando esse princípio do convencionado prevalecer sobre o legislado, prejudicou em grande parte. A emenda 45 ampliou a competência da Justiça do Trabalho, que já tem tantos processos e agora julga muitos outros. Qual a opinião a respeito da ampliação da competência? Por um lado, eu já tive a ocasião de dizer em mais de uma oportunidade que realmente eu não entendia como os juízes de trabalho que vivem assoberbados com o número de processos querem ainda ampliar sua competência. Mas, por outro lado, eu acho que realmente a justiça do trabalho não é uma justiça só do emprego, é a justiça do trabalho. Então, mesmo e hoje que a tendência é a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores autônomos, pelo menos em parte, inclusive através da parasubordinação, eu acho que realmente hoje esse poder normativo não tem mais muita razão de ser. Mudanças atuais vêm mostrando novas formas contratuais, como as cooperativas, falsos estagiários, terceirização. O senhor acredita que estão encontrando uma forma de descumprir a CLT sem revogá-la? Ninguém pode se opor a uma nova organização das empresas, né? Isso é uma consequência da mudança da estrutura econômica e social. E isso tem determinado essa mudança, que antigamente havia o modelo fordista, em razão do qual toda a atividade estava concentrada na empresa, no mesmo local, etc. Os trabalhadores com aquele regime de 8 horas, etc. Hoje verifica-se o que se chama de descentralização produtiva, em que a empresa transfere uma parte da sua atividade para outras empresas. Isso pode ser certo e pode não ser. Essa é se, por exemplo, uma empreitada for celebrado o contrato com uma empresa que tenha realmente idoneidade financeira e tal, não há nada a se opor, a criticar, né, a censurar. Mas se a empreiteira for uma empresa
de fachada, sem idoneidade, testa de ferro, só para prejudicar os direitos dos trabalhadores, não for uma empresa genuína, é condenável. A fraude que é preocupante, né? O senhor acredita que a Justiça do Trabalho tem servido mais para a defesa do direito do trabalho ou para a flexibilização? Eu acho que não cabe à Justiça do Trabalho nem defender nem flexibilizar o direito do trabalho. Cabe a ela aplicar o direito do trabalho. E o papel do juiz nesse sentido? Flexibilizar ou defender? Eu acho que ele não tem que flexibilizar nada, até porque a flexibilização é da lei e o juiz não tem competência para flexibilizar a lei. E para defender o direito do trabalho, tem? Em princípio, ele não deve defender, ele deve ser imparcial. Né? Mas a lei já é que deve defender. Agora, o juiz deve ter humanidade para compreender certos problemas dos fracos. O senhor já escreveu vários artigos a respeito da reação dos países nórdicos contra a flexibilização, as chamadas medidas de flexsegurança. O senhor acredita que elas serviriam para a realidade brasileira? Pode-se pelo menos tentar. E como são essas medidas? Como funciona? Lá eles chamam algo que eles chamam o triângulo de ouro, que é o seguinte: um mercado de trabalho livre, podendo facilmente ser efetuadas as despedidas. Em geral, o empregado no país onde isso tem dado mais resultado, que é a Dinamarca, em geral um empregado não permanece mais de 8 anos na empresa. Agora, o desempregado recebe as indenizações, como eles dizem, generosas, que para os salários baixos chegam a 80% do salário. E também um mercado de trabalho competitivo. Então, para aqueles países serviram, as medidas serviram. Há um artigo de um professor francês, aliás, mais economista, em que ele acha, tem dúvidas sobre isso, vai durar muito, porque ele acha que está dando certo na Dinamarca porque é um país pequeno. Pequeno e rico, né? O Brasil é grande e desigual, né, doutor? É por isso que eu digo, pode tentar. Certo. Hoje a gente tem um presidente que foi líder sindical. O senhor acredita que ele cumpre o papel de defender os trabalhadores? Qual a avaliação que o senhor faz disso? Eu não acho que ele esteja defendendo os trabalhadores, ao contrário. Muitas das medidas do governo dele são prejudiciais aos trabalhadores. O senhor falou que a Justiça do Trabalho está assoberbada. O senhor acredita que hoje o volume de processos, né? O senhor acredita que uma das soluções para isso seria uma reforma do processo? Evidentemente, sobretudo, a eliminação de recursos. Para que o juiz de primeira instância tenha mais autonomia? Você acredita que isso é importante também? Olha, eu sou até partidário da instância única, porque um jurista argentino, meu amigo, a convite meu, fez aqui na Justiça do Trabalho uma vez conferência sobre a instância única, então ele dizia: porque a primeira instância pode errar, e muitas vezes a instância acerta e quem erra é a segunda. Certo. Então o que interessa é a solução rápida, imediata, se possível, do processo. Qual a opinião do senhor a respeito da reforma trabalhista? O perigo da reforma trabalhista é que, em geral, quando se fala em reforma trabalhista, que é defendida principalmente pelos patrões, é para retirar direitos dos trabalhadores. Agora, há muitos aspectos da legislação do trabalho que realmente merecem uma reforma, mas em alguns casos até para melhorar a situação dos trabalhadores. Um absurdo, por exemplo, no Brasil não haja proteção contra a despedida.
Que foi o caso do Fundo de Garantia, né? A criação do Fundo de Garantia. O senhor acredita, então, que a CLT hoje ela precisaria de algumas mudanças para se adequar à nova realidade no mercado de trabalho? Sobretudo na parte de direito coletivo, o direito que ainda hoje é toda passista. Precisa... Os sindicatos ali não gozam de autonomia nenhuma. Falando um pouco, a ANAMATRA, ela lançou agora essa semana uma campanha pela efetivação do direito do trabalho. O que o senhor pensa dessa iniciativa? É uma iniciativa generosa. É importante efetivar o direito do trabalho? Eu não sei se vai dar, se na prática vai dar resultado. Mas a ideia é muito boa. Nós temos informações de que, como associado da ANAMATRA, o senhor lê todos os expedientes e tudo que chega às mãos do senhor, né? E qual a avaliação que o senhor faz do papel da ANAMATRA como grande debatedora dos temas atuais do direito do trabalho? O meu julgamento a respeito é o mais favorável possível. Tanto da ANAMATRA como da AMATRA aqui. E o que o senhor acha que é o grande papel institucional, né, de uma associação de juízes do trabalho, tanto da Bahia quanto a nacional? Qual a importância dessa entidade? A importância é sobre muitos aspectos. Defender os interesses dos magistrados do trabalho. E também, como eu tenho visto aí, a cidadania, aquele movimento Cidadania e Justiça, né? Uhum. E também tem uma grande importância do ponto de vista cultural, realizando debates, conferências, etc. Hoje ela tem um papel não só para a magistratura, mas para a sociedade como um todo, né? Não só o papel de reivindicação, mas também um papel, vamos dizer, social muito importante. Doutor Pinho Pedreira, nós sabemos que o senhor é amigo de longa data de Evaristo de Moraes Filho. O que o senhor acha que foi a grande contribuição desse importante jurista para o direito do trabalho no Brasil? Uma das maiores que o direito do trabalho brasileiro teve. Através das suas obras, todas importantíssimas. Uhum. Eu até sou suspeito para falar que eu sou muito amigo dele. Fui indicado para procurador aqui por ele. Mas as obras todas de grande profundidade, da maior importância para o direito brasileiro do trabalho. O senhor, certamente, para a ANAMATRA e para todos os juízes do trabalho e para os membros do Ministério Público, é um grande exemplo para as futuras gerações. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os juízes do trabalho do Brasil e também para os membros do Ministério Público. Recomendo, vamos dizer, a todos eles, é que continuem na sua atividade, tendo em vista sempre esse papel que é humanitário de procurar sempre melhorar a situação daquelas pessoas mais fracas, mais pobres. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista para o nosso programa. Foi um prazer. Certo, muito obrigada. A TV ANAMATRA quer contar com a sua participação. Envie suas sugestões de entrevistas, críticas ou elogios pelo e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.